Olá, eu sou a doutora Marta Borges, do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. Nesta oportunidade, estarei com vocês apresentando a segunda de uma série de 4 videoaulas que foram feitas especialmente para os médicos não especialistas em genética médica. Esse projeto, que envolve uma parceria entre o Conselho Federal de Medicina e a Sociedade Brasileira de Genética Médica, tem como objetivo capacitar esses médicos no reconhecimento de fatores de risco, sinais e sintomas que indicam suspeita de transtornos desse tipo. Assim, esse profissional ficará habilitado a encaminhar adequadamente os casos que necessitam de avaliação com especialistas e a oferecer na atenção básica na saúde cuidado médico às pessoas com doenças genéticas. Ao todo serão 4 videoaulas. Nesse encontro, vamos ver uma exposição da doutora professora Carolina Fischinger Moura de Souza, presidente da Sociedade Brasileira de Genética Médica, que está aqui conosco no estúdio. Como vai, professora? Tudo bem. Doutora Carolina, seja bem-vindo. Por favor, nos fale sobre o que veremos hoje mais na sua exposição. No módulo de hoje, a ideia é apresentar um pouco sobre as doenças genético-metabólicas, chamados de erros inatos do metabolismo. A exposição hoje será para alertar o médico quando suspeitar desse grupo de doenças genéticas. Realmente se trata de um assunto extremamente interessante. Vamos agora assistir a videoaula da professora, que foi preparada pela doutora Carolina. Ao final, ela responderá às perguntas dos nossos telespectadores. Por favor, quem tiver dúvidas, pode mandar uma mensagem pelo e-mail videoaula@portalmedico.org.br. Você também pode mandar uma mensagem por WhatsApp 061 98625 2373. Agora vamos assistir a videoaula da professora sobre erros inatos do metabolismo. Fique conosco e não deixe de participar. Caros colegas, hoje estou aqui para apresentar a vocês uma aula sobre erros inatos do metabolismo. São doenças genéticas hereditárias. Inicialmente, então, nós vamos falar sobre o conceito e epidemiologia dos erros inatos do metabolismo, quando suspeitar, classificação e apresentação clínica, diagnóstico, tratamento e, por fim, apresentar-lhes as redes de apoio e bibliografia sobre esse tema. Contextualizando, a gente conhece em torno de 5.000 doenças genéticas, sendo que 10% delas são doenças genéticas metabólicas, também chamadas de erros inatos do metabolismo. O que são esses erros inatos do metabolismo, então? Desde 1908, o Dr. Archibald Garreau descobriu os primeiros pacientes com doenças genético-metabólicas, através de detecção de irmãos que eram portadores de alterações bioquímicas, por exemplo, um cheiro característico na urina. Foi assim que ele começou a descobrir as primeiras doenças metabólicas. Atualmente sabemos então que os erros inatos do metabolismo são um grupo de doenças genéticas congênitas causadas por mutações em genes que codificam determinadas proteínas. Em geral, essas proteínas são enzimas envolvidas no processo de síntese, degradação e transporte ou armazenamento de moléculas no organismo, né? Essas moléculas podem ser aminoácidos, que são pequenos compostos de proteínas, carboidratos, ácidos graxos, entre outros. Na maioria das doenças metabólicas, esse acúmulo interfere no funcionamento normal da célula, sendo progressivamente tóxico. Dependendo do substrato que está acumulando, nós vamos ter diferentes manifestações clínicas envolvidas. Este acúmulo, então, reduz a função e causa manifestações clínicas que vamos ver
no decorrer desta aula. Atualmente, o novo conceito de erros inatos do metabolismo, podemos então usar o conceito doença genético-metabólica, pois sabemos que hoje há mais do que somente um defeito de uma enzima. Muitas vezes podemos ter alterações de transportes intracelular e alterações da homeostase celular, não só causadas por deficiência de uma enzima. Basicamente, então, neste slide, nós observamos o conceito básico. Uma mutação genética, ou seja, uma alteração em um gene, leva à falta de uma proteína, uma enzima, e a falta dessa proteína vai levar, então, um bloqueio de uma determinada rota metabólica, causando a deficiência de um determinado produto, o acúmulo de um substrato. Tanto a falta deste produto quanto o acúmulo de um substrato são causadores da doença. O paradigma é um gene, uma enzima, uma proteína, uma doença genético-metabólica. Uma visão genética geral, nós temos então um determinado substrato, o A, né, que precisa de um transportador para entrar dentro da célula. Quando ele é jogado para dentro da célula, ele é convertido num determinado produto B, e esse produto é substrato de um outro produto C. Na dependência de uma enzima deficiente ou de um cofator dessa enzima, que seria, por exemplo, uma vitamina B6, por exemplo, pode ser um cofator, um ajudante de uma enzima, nós vamos então ter um bloqueio de uma rota metabólica, levando à falta de um produto, um acúmulo de um substrato, levando a rotas metabólicas alternativas. Todo este processo, ele leva a interferências no funcionamento da célula. Então, a célula progressivamente vai ter uma interferência no seu funcionamento e a doença pode se manifestar tanto de forma aguda quanto de forma crônica. O grande desafio é entendermos, né, quando um bebê, por exemplo, nasce, se ele tem uma doença metabólica, como que um médico vai fazer para descobrir que doença metabólica é essa e mesmo suspeitar que esse bebê possa ter um erro inato do metabolismo. Sabemos aqui nesse slide que há inúmeras rotas metabólicas no nosso organismo que podem estar envolvidas com a deficiência de uma determinada enzima, levando a alterações bioquímicas significativas. Trago esse slide apenas para mostrar a complexidade que são as nossas rotas metabólicas e como elas podem interagir entre si, causando sintomas. Obviamente, muitas vezes é muito difícil descobrirmos exatamente aonde que está a alteração metabólica, mas há alguns indícios que nos fazem pensar se de fato ela está acontecendo ou não. Em relação à frequência dos erros inatos, são em torno de 10% das doenças genéticas conhecidas. Individualmente sabemos que são raros, mas em seu conjunto a frequência varia de 1 para 800 nascidos vivos, como por exemplo é a frequência da síndrome de Down, que todos nós bem conhecemos, até 1 para 2.500 nascidos vivos. Então, individualmente realmente são raros, mas em seu conjunto são bastante frequentes. O padrão de herança ele pode ser muito variável. Podemos ter erros inatos em que o padrão de herança é dominante, ou seja, um dos pais, pai ou mãe, é portador de uma alteração genética, podendo manifestar este sintoma. Um dos exemplos de erros inatos dominante é a hipercolesterolemia familiar. É uma doença em que há uma deficiência enzimática em que ocorre o acúmulo do colesterol e isso é passado de geração para geração de forma dominante. Essa herança também pode ser ligada ao X, ou seja, as mulheres são portadoras sendo sintomáticas ou não e meninos com manifestação clínica exclusiva ou mais grave do que meninas. Nesse caso, a alteração genética está no cromossomo X e ela pode ser passada de mulheres portadoras para homens. Geralmente esses homens serão sintomáticos.
teremos algum exemplo nessa aula, por exemplo, a mucopolissacaridose tipo 2, a doença de Lesch-Nyhan tem um padrão de herança que é ligado ao X. A herança mitocondrial é uma outra forma de herança em que a alteração genética está presente apenas no genoma mitocondrial, que é passado da mãe para a sua prole, podendo ou não a mãe ou avós serem portadoras ou manifestando a doença ou não. O padrão de herança recessivo é o padrão mais frequentemente observado nas doenças metabólicas, ou seja, a alteração genética está presente no pai e na mãe, contudo, nenhum dos dois manifesta essa alteração clinicamente por ter um gene normal e um alterado. A presença do gene sem a alteração genética confere, então, uma proteção para a manifestação clínica. Contudo, cada vez que eles têm filhos, eles têm um risco em torno de 1/4 de passar a alteração do pai, a alteração que vem do lado paterno e do lado materno. Portanto, a herança recessiva é a herança mais frequente associada às doenças metabólicas. Por que pensar nos erros inatos do metabolismo? A suspeita de casos é principalmente baseado em sinais e sintomas clínicos, e o diagnóstico precoce pode levar a um sucesso terapêutico para muitas condições clínicas que podem ser fatais. Então, o reconhecimento e o tratamento precoce pode modificar toda a história natural de uma criança com doença metabólica. Então, quando suspeitar de erros inatos do metabolismo? Na anamnese, avaliação do paciente, há alguns indícios da história familiar que podem auxiliar. Por exemplo, um deles é a presença de consanguinidade entre os pais, parentesco. A gente deve perguntar se há algum grau de parentesco entre o pai e a mãe, pois sabemos que a maioria das doenças metabólicas, o padrão de herança é autossômico recessivo. O segundo critério é se há história de morte neonatal ou infantil sem que tenha uma causa definida na família. Muitas vezes, algumas doenças metabólicas podem levar à morte súbita e isso é um critério já para se avaliar a doença genético-metabólica. Algumas doenças metabólicas podem levar a um acúmulo, causando então manifestações cardiológicas e respiratórias, levando à morte súbita. É muito importante que façamos esse questionamento direto para a família quando estamos diante de uma criança agudamente enferma. Também o histórico na família de indivíduos com encefalopatia crônica, por exemplo, aquele diagnóstico de paralisia cerebral, sem que tenha uma causa bem estabelecida para esse diagnóstico. Não havia anóxia quando a criança nasceu, ou há vários indivíduos na mesma família, dentro da mesma irmandade, com o diagnóstico de paralisia cerebral. Isso não é uma situação normal. Provavelmente isso é uma doença metabólica. Outro critério importante da história é saber se essa família ou esse indivíduo em suspeita vem de uma comunidade isolada. Sabemos que algumas doenças metabólicas têm herança dos Amish, dos judeus Ashkenazi e de comunidades isoladas no Brasil mesmo. Há doenças em que são mais frequentes em determinadas regiões e em determinadas populações, por exemplo, até mesmo indígenas. A história médica e o exame físico são extremamente importantes, pois há alguns sinais clínicos que são importantes e recorrentes nos pacientes com doenças metabólicas. Hepatopatia com ou sem esplenomegalia é um sinal clínico muito importante, então devemos sempre fazer a palpação da criança com um abdômen proeminente, identificando se há algum tipo de megalia. Histórico de regressão dos marcos do desenvolvimento neurológico. Uma criança que vinha com desenvolvimento normal e foi perdendo determinadas habilidades, como por exemplo a fala. Alcalose ou acidose metabólica recorrente. Vômitos recorrentes sem que tenha uma causa bem estabelecida. Hipoglicemias recorrentes. Icterícia prolongada,
que pode ser colestática ou não, retardo de crescimento, malformações osteoarticulares, crises convulsivas associadas a retardo de desenvolvimento, um paciente que tenha um retardo mental progressivo com distúrbios de movimento, por exemplo, rigidez ou coreia associada, dificuldades alimentares, seletividade ou rejeição de determinados alimentos, por exemplo, frutas ou proteínas de origem animal, que a criança realmente rejeita, pois pode ser tóxica para ela, por ela já apresentar um erro inato do metabolismo. Então, isto são sinais clínicos, né, muito importantes que devem ser questionados por uma criança, por uma família em risco. Sempre lembrar, as manifestações clínicas podem ser inespecíficas, variadas, pois depende da genética e das diferentes doenças, diferentes erros inatos do metabolismo. Também devemos lembrar que 80% das manifestações ocorre na infância ou no período neonatal, 10% em torno no período da juventude e 10% dos erros inatos manifesta-se no indivíduo já adulto. Então, o fato de um indivíduo ser adulto não exclui a possibilidade de um erro inato do metabolismo. Atenção também para os resultados do teste do pezinho. Se a criança não fez o teste do pezinho, devemos ter mais atenção, pois no teste do pezinho são detectados em torno de 6 doenças metabólicas importantes e que têm tratamento disponível. A classificação e a apresentação clínica eu vou mostrar um pouco agora para vocês entenderem as diferenças apresentadas de cada erro inato. Há o erro inato do grupo 1, que são as doenças que causam intoxicação. As manifestações são agudas. Há o grupo 2, que são as doenças que envolvem um metabolismo energético da célula. Nesse caso, nós não temos um acúmulo e sim vamos ter falta de energia. E há as doenças do grupo 3, que envolvem doenças de acúmulo de moléculas complexas. Há diferentes formas de classificação, essa é uma classificação baseada no livro descrito nesse slide, mas é uma classificação simples e fácil de compreensão. Vamos então para as doenças do grupo 1. As doenças do grupo 1, então, conforme eu havia falado, são as doenças que causam intoxicação. Nesse caso, o que está intoxicando? O que está acumulando? São pequenas moléculas, aminoácidos, ácidos orgânicos, amônia, açúcares, como por exemplo a galactose, e metais. Geralmente os sintomas são agudos, tipo intoxicação mesmo. Eles podem levar até uma confusão em relação a determinados quadros de intoxicação alimentar ou medicamentosa. Os sintomas podem ser intermitentes. O paciente apresenta as manifestações clínicas, vai para o hospital, recebe soro, recebe um atendimento 24 horas e melhora, sem que se saiba exatamente a causa. E esse paciente passa a ser um paciente frequente de emergências. Ele vai e volta de forma recorrente. E muitas vezes, em algum momento, essa apresentação pode ser mais grave, o paciente pode evoluir a óbito, caso a gente não consiga pensar que esse quadro pudesse ser causado por uma doença metabólica de causa genética. Os sintomas, então, também podem ser crônicos com agudização, uma criança que tem muitas vezes uma dificuldade alimentar, uma desnutrição que ocasionalmente baixa na emergência por um quadro de gastroenterite ou vômitos. E os sintomas pode ocorrer um período livre de sintomas. Por exemplo, um bebê que nasce bem, vai para casa, está tomando leite materno e após 20 dias retorna ao hospital com um quadro de coma. Então há um período livre de sintomas que se agudiza na exposição do substrato que está acumulando. Nesse grupo de doenças nós vamos ter, então, as aminoacidopatias, as aciduras orgânicas, os defeitos que envolvem o ciclo da ureia, as intolerâncias aos açúcares e as intoxicações por metal, cobre, ferro, zinco. Desse grupo eu trago uma doença que é bastante frequente no Brasil, que é a doença do xarope do bordo.
O bebê nasce normal, sem intercorrências e logo nos primeiros dias de vida inicia com letargia, sucção débil, hipotonia de tronco, movimentos repetitivos dos braços, que lembram muitas vezes um boxeador, e das pernas, que lembram o ciclista, e um odor bastante forte e adocicado na urina e no suor, que muitas vezes é percebido pelo corpo de enfermagem. Esse paciente vai evoluir para coma e com risco de morte por edema cerebral. Devemos reconhecer precocemente esse quadro, pois é uma doença metabólica em que há tratamento. E o tratamento pode reverter os sintomas precocemente e evitar as graves sequelas neurológicas associadas a essa doença. Essa intoxicação ocorre justamente pela falta de uma enzima que degrada os corpos cetônicos, que são os alfa-cetoácidos de cadeia desidrogenada. Eu mostro então nesse próximo slide o bloqueio metabólico desta rota metabólica, levando então um acúmulo de cetoácidos, que nada mais, nada menos é do que corpos cetônicos. A gente pode identificar isso pesquisando cetonúria no bebê, levando então um acúmulo dos aminoácidos leucina, isoleucina e valina. A leucina é um aminoácido que, quando acumulado, ele se torna extremamente tóxico para a célula, causando edema cerebral. Esse edema é progressivo e que leva às manifestações clínicas e o coma. O tratamento justamente é evitar, então, o acúmulo desses aminoácidos que estão presentes no leite materno, nas fórmulas infantis bem conhecidas. Então, o tratamento requer, primeira coisa, o reconhecimento precoce e uma dieta específica com isenção desse aminoácido que é tóxico para o bebê. A outra doença conhecida por nós, do grupo 1, é a fenilcetonúria. Felizmente, a fenilcetonúria é uma doença que é triada no teste do pezinho, pois a gente sabe que o tratamento também envolve uma restrição da ingestão do aminoácido fenilalanina, presente normalmente na dieta do bebê. Então, quando o bebê nasce sem sintomas, o bebê afetado, nós podemos detectar através do teste do pezinho a presença do aminoácido fenilalanina elevado. O tratamento baseia-se então numa dieta restrita em fenilalanina. Sabendo que a fenilalanina está presente na grande maioria dos alimentos e nas proteínas de origem animal, essa criança vai ter uma dieta para o resto da vida, seguida por nutricionistas e uma equipe multidisciplinar, restringindo então esse aminoácido. Caso esse tratamento não ocorra precocemente, ou seja, até o 14º dia de vida, a criança pode evoluir com algum tipo de sequela neurológica. Caso esse tratamento se dê de forma tardia, essa sequela neurológica é extremamente grave, como a gente identifica aqui nesse quadro, 2 irmãos afetados pela fenilcetonúria com retardo mental profundo, crises epiléticas e um autismo muito grave. Tudo isso pode ser prevenido com o diagnóstico precoce e o tratamento correto. Ainda do grupo 1, nós temos a galactosemia. A galactosemia é uma doença em que não está acumulando uma proteína, e sim está acumulando um açúcar. Quando há falta de uma enzima chamada galactose 1-iridiltransferase, leva progressivamente dentro da célula o acúmulo de um açúcar chamado galactose. Não podemos confundir com lactose. Lactose é um outro tipo de açúcar derivado do leite. A galactose é muito mais tóxica e ela leva à formação do galactitol, que é como se fosse um álcool. Esse álcool vai acumular no fígado do bebê, levando então uma insuficiência hepática aguda, sangramentos e um quadro muito grave que, se não for detectado precocemente, esse bebê vai ir a óbito por sangramento e falência hepática. Também essas crianças manifestam-se precocemente com catarata congênita. Todo bebê que nasce com catarata congênita deve ser avaliado para a possibilidade de galactosemia. Então,
o lactente em amamentação ou uso de fórmula infantil que apresentar icterícia prolongada, sangramentos, aumento do fígado, vômitos, irritabilidade, catarata, risco de insuficiência hepática, devemos pensar realmente na possibilidade de galactosemia clássica. Também um erro inato tratável na medida em que tiramos esse açúcar tóxico para o fígado e na retirada o funcionamento normal desse órgão e restabelecimento das funções normais deste bebê. O reconhecimento dessa doença é muito importante. Então aqui a gente vê também essa rota metabólica, o bebê recebe a lactose que provém da dieta, a lactase quebra a lactose e converte em galactose, e na deficiência enzimática da galactose muridiltransferase, nós vamos ter aumento desses metabólicos que são tóxicos para o bebê e para o fígado do bebê e para o desenvolvimento cognitivo. Esse erro inato metabólica causa danos graves no fígado e risco de morte. Atenção então para os sinais clínicos dos erros inatos do grupo 1. Letargia, pouca aceitação da dieta, odor urinário não característico, o odor urinário adocicado ou cheiro de chulé, que leva a um outro erro inato do metabolismo, vômitos, alteração do padrão respiratório, que indica acidose metabólica ou alcalose respiratória, hipotonia, convulsões, rápida deterioração neurológica. É justamente aquele bebê ou aquela criança que não está evoluindo de forma satisfatória e não é causado por infecção. As doenças do grupo 2 são doenças, então, que envolvem o metabolismo energético da célula. São justamente doenças que envolvem a formação de ATP e o aproveitamento da glicose dentro das células para ser utilizada como energia. Quando a falta da glicose, quando a falta do ATP, por algum erro genético envolvendo a mitocôndria, nós vamos ter então dificuldades de ganho de peso, retardo de crescimento, ácido lático aumentado, hipotonia, problemas musculares, por exemplo, a miopatia, colapso circulatório, morte súbita e a hipoglicemia. Esse grupo de doenças são as glicogenoses, acidemias láticas, doenças mitocondriais e defeitos de oxidação da quebra dos ácidos graxos. Nesse grupo, então, um exemplo são os defeitos no metabolismo da glicose e do glicogênio, levando então a face de boneca, hipoglicemia, hipotonia, que é a fraqueza muscular, hepatomegalia, acidose lática, aumento de triglicerídeos, colesterol e ácido úrico e baixa estatura. Sabemos que o tratamento dessas doenças ele é dietético, prevenindo as hipoglicemias e prevenindo então esse déficit energético. No momento em que a gente consegue controlar a hipoglicemia e controlar o metabolismo dessas crianças, nós temos um desfecho absolutamente normal. São crianças que vão crescer e se desenvolver normalmente. E justamente o tratamento dessas doenças, na grande maioria das vezes, não requer medicações de alto custo. O tratamento está no supermercado, é uma dieta específica, muitas vezes usando até a maisena crua, que é um elemento em que mantém a glicemia estável das crianças e dos adultos portadores, por exemplo, de glicogenose. Então, o tratamento desse erro inato do metabolismo, na grande maioria das vezes, não requer grandes recursos, e sim um tratamento baseado numa dieta que está no supermercado. Também temos os defeitos do metabolismo, da quebra das gorduras e dos corpos cetônicos. Então a gente vê as crianças extremamente hipotônicas, fazendo hipoglicemia, levando a choques cardiogênicos, respiratórios e cardiológicos, edema facial, cardiomiopatia, rabdomiólise, morte súbita, aumento de CPK, letargia e retardo de crescimento. Como que a gente trata essas doenças? Também prevenindo as hipoglicemias e fornecendo energia suficiente para a célula funcionar. Neste caso, nesse grupo, a grande questão é o acúmulo de lipídios que ocorre. Então a dieta deve ser rica em carboidrato
muitas vezes que requer carboidratos de liberação lenta, como por exemplo a maisena, e a restrição de proteínas, a restrição de lipídios, que leva então a um metabolismo, a utilização de um metabolismo mais eficaz, por exemplo, triglicerídeo de cadeia média, que desvia dos erros metabólicos e fornece energia pelos lipídios de uma forma mais adequada. O desfecho é extremamente importante, pois com o tratamento correto, os pacientes desenvolvem-se normalmente, desenvolvem-se sem sequelas clínicas. É importante esse reconhecimento. Caso a gente não consiga estabelecer esse diagnóstico e tratamento precocemente, esses pacientes, na grande maioria das vezes, irão evoluir para óbito por condições cardiológicas, musculares e choques com acidose metabólica e choques cardiogênicos. Nesse grupo 2, ainda estamos no grupo 2, as doenças mitocondriais, que são multissistêmicas, envolvem vários órgãos e sistemas, levando a fraqueza, intolerância ao exercício, miopatia, cardiomiopatia, surdez, pitose palpebral, alterações do funcionamento hepático, ácido lático aumentado e encefalopatia crônica e progressiva. Dificilmente esses casos vão se manifestar de forma súbita e aguda. A manifestação é crônica, lenta e progressiva, envolvendo múltiplos órgãos, principalmente aqueles em que há demanda energética significativa, que é cérebro, coração e músculos. Quando tivermos esses 3 órgãos afetados num paciente, devemos suspeitar de doenças mitocondriais, que são as doenças do grupo 2 dos erros inatos do metabolismo. Partindo então para o grupo 3. O grupo 3, então, são acúmulos de moléculas complexas. O que está acumulando? Então, são moléculas grandes ou muito grandes. Por exemplo, mucopolissacarídeos, esfingolipídios, ácidos graxos e oligosacarídeos. Os sintomas são crônicos, com deterioração neurológica progressiva. Muitos pacientes podem até apresentar deformidades ósseas pelo acúmulo de substâncias metabólicas nos ossos, que ocorre já precocemente no desenvolvimento da criança. Esse acúmulo, então, ele é progressivo. Nesse grupo, então, vamos ter as mucopolissacaridoses, doenças dos peroxissomos, mucolipidoses, lipofucinoses seroides, esfingolipidoses, entre outras doenças em que o acúmulo é de moléculas mais complexas envolvendo lipídios e glicolipídios. Há uma alteração genética que interfere na reciclagem do material não degradado ou parcialmente degradado. Aqui eu trago um pequeno exemplo, como se a gente tivesse uma cidade em que deveria ter um recolhimento regular de lixo e esse lixo ele deveria ser organizado. Quem faz isso normalmente é o lisossomo, que faz a reciclagem do material genético não degradado. Quando esse material não é adequadamente reciclado dentro da célula, ele vai acumular e esse acúmulo vai levar então a um acúmulo de lixo. Se for uma cidade, isso vai causar um enorme transtorno. Sendo numa célula, é exatamente o que a gente identifica nesse slide. A gente identifica, então, por exemplo, uma medula normal, sem acúmulo, e uma medula com um grande acúmulo de lipídios. Esse acúmulo interfere totalmente no funcionamento da célula, levando a manifestações clínicas significativas. Esse acúmulo já se dá precocemente, muitas vezes no período neonatal, mas a apresentação clínica pode ser inclusive na vida adulta. O grupo 1, então, o exemplo que eu trago são as mucopolissacaridoses, em que a gente já vai identificar indivíduos com uma face mais grosseira, malformações envolvendo os ossos, a desproporção entre o tronco e o membro, a rigidez articular, infecções respiratórias de repetição, otites, atraso do desenvolvimento, baixa estatura, hérnias de umbigo, hérnia inguinal, regressão do desenvolvimento e infecções, o aumento do fígado também, hepatomegalia, que pode ser em alguns casos muito significativo, em outros casos nem tanto,
A opacidade de córnea também é uma manifestação característica das mucopolissacaridoses. Como podemos fazer para reconhecer esses pacientes precocemente? Presença de manchas mongólicas espalhadas pelo corpo, o pescoço curto, a macrocrania, o perímetro cefálico bastante aumentado e a displasia óssea é percebida através da giba tóraco-lombar. A gente pega a criança, levanta e observa ela na coluna como se fosse um calombo. Esse calombo não é observado então na região cervical e sim na região tóraco-lombar. A presença desse calombo já é um indício para nós de alterações nos corpos vertebrais, que são a vértebra em cunha. Muitas vezes, com um simples raio-x, podemos detectar precocemente esses quadros, esses pacientes, através, então, do exame físico e da análise do raio-x. É uma doença normalmente progressiva, em que as crianças, por exemplo, neste caso temos um menino com 2 anos de idade, aparentemente normal. Contudo, aos 6 anos, nós percebemos então já um atraso no desenvolvimento, baixa estatura, muitas vezes já apresenta um sopro no coração, um sopro que pode ser piorando progressivamente associado ao espessamento das válvulas cardíacas e o acúmulo progressivo desses mucopolissacarídeos dentro do miocárdio, levando então a alterações progressivas que serão nítidas então com o passar do tempo, quando a gente observa então a face grosseira, o edema palpebral, os lábios grossos e o profundo atraso do desenvolvimento. É muito importante reconhecermos esses pacientes precocemente pela possibilidade que temos de ofertar tratamentos e acompanhamento clínico que podem modificar o desfecho e a história natural do paciente. Nesse grupo 3 ainda, temos as oligossacaridoses, por exemplo, a gangliosidose GM1, que podemos ter manifestações na vida infantil, neonatal infantil ou mesmo na vida adulta. A variabilidade de apresentação clínica é extremamente grande nesses casos. Na criança a gente vai ter o fígado aumentado, uma hipotonia significativa, manchas mongólicas espalhadas em regiões em que a gente não esperaria a presença dessas manchas, a miocardiopatia, regressão do desenvolvimento, edema de face. Uma característica bem típica e frequente dos erros inatos deste grupo 3 é a presença da mancha vermelho cereja no fundo de olho. É um indício de acúmulo de oligossacarídeos. E nos indivíduos adultos, a demência progressiva, que muitas vezes pode ser confundida com Alzheimer. Quando a gente observar esse quadro em irmãos ou parentescos próximos, devemos suspeitar que esse indivíduo não tem um Alzheimer de causa multifatorial, mas sim uma demência de causa genética metabólica. Por fim, as esfingolipidoses, por exemplo, a doença de Niemann-Pick, a doença de Gaucher, são doenças em que o fígado aumenta significativamente, o fígado baço, levando a fraturas também patológicas em ossos, dor óssea crônica, anemia, plaquetopenia, sangramentos, caquexia e um HDL muito baixo. Devemos ficar atentos porque são doenças que envolvem o tráfego de lipídios dentro da célula e o acúmulo de lipídios interferindo então no funcionamento da célula, causando então essas megalias envolvendo fígado, envolvendo baço, muitas vezes até coração e interferência no funcionamento ósseo. Agora vamos fazer uma pequena pausa antes de entrar na parte do diagnóstico. Muito interessante, doutora Carolina, tudo o que foi dito. Certamente os espectadores estão aproveitando bastante. Nós já temos uma primeira pergunta, gostaria de perguntar para a senhora. Os erros inatos do metabolismo podem se manifestar fora do período da infância? É importante enfatizar que os erros inatos do metabolismo não estão restritos apenas na infância. Nós temos um grupo grande de pacientes em que a manifestação pode acontecer já na juventude ou na vida adulta.
inclusive já UTIs especializadas em erros inatos do metabolismo destinados a pacientes adultos. É importante a gente enfatizar isso. Ok. Agora vamos assistir a última parte da exposição da doutora Carolina. Ao final, ela responderá as perguntas dos espectadores. Você pode enviar sua mensagem ou sua pergunta pelo e-mail videoaula@portalmedico.org.br. Também pode enviar o WhatsApp para o celular 61 98625 2373. Fique conosco. Então vamos agora falar um pouco de como podemos fazer o diagnóstico dos erros inatos do metabolismo. Conforme eu já havia mencionado no decorrer da aula, quando o diagnóstico é no período pré-sintomático, nós vamos ter sequelas mínimas ou ausência de sequela em alguns casos. Mas quando o diagnóstico é obtido após o início dos sintomas, em alguns casos, principalmente nos pacientes do grupo 1 e do grupo 2, as sequelas podem ser graves e muitas vezes irreversível por afetar o sistema nervoso central. Mas a suspeita clínica é a etapa mais importante. O reconhecimento da possibilidade de um erro inato do metabolismo vai permitir o tratamento. Quais são as estratégias utilizadas no diagnóstico dos erros inatos? Então, exames laboratoriais de rotina já podem nos auxiliar. Mencionei, por exemplo, nos erros inatos do grupo 2, em que um dos sintomas é a hipoglicemia. A medida da glicemia numa criança que chega na emergência é muito importante. Glicemia, uma gasometria arterial venosa, um hemograma com plaquetas, a análise do ácido lático, avaliação das provas hepáticas e renais, a medida de corpos cetônicos podem ser já úteis na suspeita de algumas doenças metabólicas. Claramente, quando identificamos uma criança de risco que apresenta uma acidose metabólica importante, que apresenta um quadro de hipoglicemia, que apresenta alterações hepáticas diante de sinais e sintomas que são característicos das doenças metabólicas, devemos partir para exames bioquímicos especializados, muitas vezes restritos a laboratórios especializados e, às vezes, de difícil acesso. Mesmo assim, devemos buscar esse diagnóstico porque ele é extremamente importante para o paciente, pela possibilidade de tratamento e pela possibilidade de diagnóstico para aquela família identificar se aquela criança tem ou não uma doença genética. Então, a dosagem de aminoácidos, que pode ser obtida por coletas de sangue, dosagem de ácidos orgânicos, que ocorre através da medida de coleta de urina, dosagem de ácidos graxos em sangue, dosagem de mucopolissacarídeos, análise qual tipo de mucopolissacarídeo obtido através de coleta de urina, análise específica de enzimas. As enzimas, aquelas que podem estar deficientes em determinadas rotas metabólicas, podem ser mensuradas. Elas podem ser mensuradas tanto em sangue, quanto em leucócitos extraídos de uma coleta de sangue, em fibroblastos, amostras de coletas de pele, eritrócitos, coletas especificamente das células vermelhas. Análise de enzimas específicas podem ser feitas através de gotas pingadas em papel filtro e podem ser utilizadas para análise, inclusive, a longo prazo. Importante é que se a gente está diante de uma criança agudamente enfermo, com risco de óbito, armazenar essas amostras para, quem sabe, futuras análises, né? Então, armazenar a amostra em EDTA permite futura análise do próprio DNA, identificando qual a mutação genética associada àquela doença. Ou guardar mesmo em gotas pingadas em papel filtro, o mesmo papel filtro, aquele utilizado no teste do pezinho, pois é possível fazer análises de vários metabólitos naquelas gotinhas guardadas no papel filtro.
Outras estratégias utilizadas no diagnóstico são as biópsias. Eu posso, através da biópsia de medula óssea, identificar acúmulo de gorduras ou acúmulo de material não degradado que pode levar ao diagnóstico. Exames de imagem e função, uma ressonância, uma eletroneuromiografia, um ecocardiograma, um raio-x de tórax pode identificar doenças metabólicas. Eu citei alguns exemplos aqui nessa aula. Um raio-x de coluna pode identificar determinadas malformações ósseas típicas de alguns erros inatos do metabolismo. A avaliação oftalmológica pode detectar alterações como, por exemplo, do fundo de olho, mancha vermelho cereja, a retina pigmentada indica doenças mitocondriais, atrofia do nervo do olho pode identificar algumas doenças metabólicas, a presença da catarata pode identificar a galactosemia. Então, alguns exames clínicos são importantes na avaliação do paciente para que essa suspeita possa ficar mais forte e que a gente possa concluir esse diagnóstico. Existem muitos erros inatos do metabolismo. O objetivo aqui não é falar especificamente do diagnóstico de cada doença, pois isso são inúmeras doenças, né? Então, o objetivo aqui é alertar que o princípio clínico mais importante é que o erro inato deve ser sempre considerado como possível, mesmo quando pareça improvável, e que o erro inato nunca deve ser um diagnóstico de exclusão em um caso, em um paciente com sinais clínicos que podem mimetizar doenças infecciosas ou mesmo doenças metabólicas. O tratamento, então, várias estratégias podem ser utilizadas no tratamento. Bem como o diagnóstico, o objetivo não é falar do tratamento de cada doença, porque cada uma tem a sua particularidade. Então, a gente pode utilizar a estratégia de restrição de um determinado substrato. Citei alguns exemplos para vocês. Podemos restringir a fenilalanina na fenilcetonúria, podemos restringir a leucina na doença do xarope do bordo. Podemos também remover o metabólito tóxico, o uso de carnitina, fazer uma diálise peritoneal ou uma hemodiálise num paciente em que está ocorrendo o acúmulo de um determinado aminoácido, ou amônia, por exemplo, pode ser removida através de diálise e pode diminuir as consequências clínicas desse acúmulo desse metabólito tóxico. Reposição de um produto deficiente, por exemplo, o uso de biotina, que é dar para aquele paciente que tem a deficiência de biotinidase, usar a biotina para repor o metabólito que está faltando. O bloqueio da formação de um metabólito tóxico, o uso do NTBC para a tirosinemia, ele acaba bloqueando uma outra rota metabólica e levando então à diminuição de determinados metabólitos, como a alfa-fetoproteína, levando então uma diminuição da hepatopatia. Outras estratégias é estímulo da atividade enzimática deficiente, usando cofatores, tipo ajudantes das enzimas. Por exemplo, o uso da vitamina B6 na homocistinúria. A B6 ele é um cofator, como se fosse um ajudante da enzima deficiente associada à doença, da cistationina beta sintase, e utilizando essa vitamina, muitas vezes, a normalização da homocisteína. O uso da terapia de reposição enzimática é justamente dar ao paciente diretamente aquela enzima que está deficiente. Pode-se há algumas doenças metabólicas, principalmente do grupo 3, em que a enzima pode ser utilizada para diminuir o acúmulo de determinados mucopolissacarídeos ou outros glicolipídios que acumulam progressivamente. E as enzimas normalmente são utilizadas de forma endovenosa. Aqui eu cito algumas doenças em que o tratamento é disponível através da reposição enzimática. Também podemos fazer a troca do órgão. Na tirosinemia, na doença de Fabry, a gente pode fazer a troca do rim, que é afetado pela doença. Na tirosinemia pode ser feita a troca do fígado, onde está a doença, e isto pode normalizar
a clínica do paciente e normaliza-se bioquimicamente também. Além do transplante, há o transplante de medula óssea, que para alguns casos, quando ocorre de forma precoce, antes da instalação grave dos sintomas, neste caso, por exemplo, na adrenoleucodistrofia e na mucopolissacaridose tipo 1, onde esse transplante já é muito bem estabelecido, ele pode reverter toda a história natural da doença, a progressão da doença, então fazendo com que o paciente fique protegido das manifestações clínicas que ocorrem a longo prazo na adrenoleucodistrofia, a regressão neurológica, as graves manifestações clínicas associadas ao acúmulo dos peroxissomos e na mucopolissacaridose ao acúmulo de mucopolissacarídeos. Normalmente os pacientes não manifestam, então, a longo prazo, as deficiências mentais associadas à doença. Sumarizando, então, nesse slide, a gente tem várias estratégias, né? Não mencionei a terapia genética. A terapia genética é uma possibilidade terapêutica futura, já disponível para muito poucas doenças genéticas, mas sabemos que isso é uma estratégia que vai ser possível no futuro, né? Abordagens relacionadas com edição genômica, edição genética, pode proporcionar, então, a correção a nível do gene. Quando se corrige o gene, a gente pode, então, corrigir aquela proteína defeituosa que é a consequência do gene alterado, da mutação genética. A gente pode utilizar, então, o transplante de órgãos, o transplante de células-tronco hematopoéticas, a terapia da reposição da enzima, a atividade enzimática. Podemos restringir o substrato, repor o produto, mas sabemos que é de extrema importância a terapia de suporte. Infelizmente, ainda para a grande maioria dos erros inatos do metabolismo, nós não temos uma terapia específica, ou seja, não há um remédio específico que trate ou que cure a doença. Muitas vezes o tratamento precisa ser de uma equipe multidisciplinar, reduzindo então a dor do paciente, reduzindo então os danos causados pela própria doença. Na abordagem clínica, devemos sempre considerar que há necessidade de um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, avaliações periódicas e segmento. Essa equipe multidisciplinar conta de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, suporte familiar, psicólogo, nutricionistas, multidisciplinaridade, então múltiplos profissionais que cuidam da parte respiratória, cardiológica, ortopédica, neurológica, neurocirúrgica, gastroenterológica, nefrológica. Então, assim, os múltiplos especialistas médicos acompanham pacientes com doenças metabólicas, pois muitas delas a manifestação clínica ela é variável e multissistêmica. A necessidade, então, de realizar o aconselhamento genético. É muito importante que a gente reconheça essa doença como sendo genética. Essa família pode se beneficiar do aconselhamento genético e do diagnóstico pré-natal, ou seja, seria uma prevenção em relação à possibilidade de outros indivíduos afetados, cuidando então dos riscos associados à possibilidade de transmissão da família para as gerações futuras. Então, a gente tem que saber que os erros inatos é uma doença familiar com possibilidade de outros afetados e com riscos também para a prole. Essa família tem o direito de saber a respeito da sua doença. Então, finalizando então essa aula, a importância da equipe multidisciplinar, inclusive a atenção básica que vai acolher esse paciente inicialmente e terá a necessidade de reconhecer esse quadro clínico nas suas fases iniciais e encaminhar para um especialista para uma investigação mais aprofundada. Aqui algumas redes de apoio que funcionam no Brasil e podem auxiliar muitas vezes através
de ligações telefônicas, o 0800, que é o Serviço de Informação sobre Erros Inatos do Metabolismo, exclusivo a médicos e profissionais da saúde que estão diante de algum paciente com suspeita de erro inato do metabolismo, receberá as orientações de como proceder à investigação e o manejo deste caso. A rede DXB, também que trata especificamente da possibilidade do diagnóstico das doenças dos pacientes com doença de xarope do bordo, a rede Erro Inato do Metabolismo, Erro Inato Brasil e MPS Brasil, que tratam do diagnóstico de algumas doenças metabólicas através do envio de amostras e exames laboratoriais específicos, provendo então esse diagnóstico que muitas vezes é bastante complexo e exige várias etapas. Aqui a bibliografia recomendada desta aula ministrada. Trago a possibilidade de vocês baixarem um app que é gratuito, chamado Vademecum Metabolicum. Ele é um app disponível nas plataformas específicas, né? Até inclusive pelo celular, em que pode auxiliar vocês na prática do dia a dia, buscando pelos sinais e sintomas clínicos dos pacientes a forma de investigação e posteriormente, já com o diagnóstico estabelecido, de uma forma bastante sumarizada, a algum manejo e a forma de tratar esses pacientes. Muito obrigada. Agora, queremos continuar a explorar o tema com a doutora Carolina, que responderá as questões que chegaram, que nos foram enviadas. Essas doenças, os erros inatos do metabolismo, ocorrem apenas em filhos de casal consanguíneo, doutora? Não, realmente os erros inatos do metabolismo, numa minoria, ocorrem nos filhos de casais consanguíneos. De uma forma geral, o casamento consanguíneo, ele predispõe o aparecimento de doenças genéticas numa percentagem um pouco maior do que o da população geral. Ou seja, o risco empírico de se ter um indivíduo, se ter um filho com uma doença genética, uma malformação congênita, é em torno de 3%. Esse é o risco empírico da população geral. Em casais consanguíneos, esse risco é um pouco aumentado, é o dobro, 6%. Uma percentagem desses pacientes podem ter alguma doença metabólica, mas o fato do paciente, do casal, não ter, ser aparentado, não indica necessariamente que eles vão ter um filho com uma doença metabólica, e o contrário também é verdadeiro. Uma doença metabólica, não necessariamente a gente tem um casal consanguíneo. Então, isso é importante a gente enfatizar. Ok. Recebemos aqui da doutora Jaqueline e do doutor Cristiano Dantas 2 perguntas. Além dos exames laboratoriais, existem outros exames complementares que podem ajudar no diagnóstico de erros inatos do metabolismo? Estes exames estão disponíveis no SUS? Perfeito. Então, vou responder primeiro a primeira pergunta, que se refere a exames laboratoriais que levam à suspeita de erros inatos. Conforme eu mencionei na aula apresentada, muitos exames genéricos, como por exemplo um hemograma, glicemia, a presença de corpos cetônicos, eles já podem indicar a possibilidade de um erro inato do metabolismo. É claro que para a gente concluir o diagnóstico, realmente é necessário que exames especializados sejam realizados, identificando justamente aquele produto que está faltando ou substrato que está acumulando, ou muitas vezes identificando alterações bioquímicas secundárias àquele erro genético metabólico básico. Há poucos laboratórios no Brasil que realizam exames especializados. Nós temos alguns laboratórios concentrados no sul do Brasil, na região sudeste, na região nordeste, que realizam alguns exames metabólicos mais especializados. A busca desses locais onde realizam esses exames, muitas vezes, alguns com uma limitação enorme pelo SUS, a gente reconhece isso, né? No próprio site da Sociedade Brasileira de Genética Médica, há disponibilidade de serviços públicos que realizam investigação
de doenças genéticas e erros inatos do metabolismo. Ao final da aula apresentada, eu mencionei sobre a rede de erros inatos do metabolismo, que se localiza no Rio Grande do Sul, especificamente dentro do Hospital de Clínicas, que realiza alguns exames sem custos, né? Não podemos dizer que é uma rede do SUS, mas ele funciona muitas vezes sem custos. Há necessidade de se cadastrar, esse cadastro deve ser realizado por laboratórios, por hospitais vinculados ao SUS, para que possa enviar as amostras para análises diante de casos suspeitos. Ok, excelente. Recebemos aqui outra pergunta. Qual a porcentagem dos erros inatos do metabolismo não tem tratamento disponível? Os erros inatos do metabolismo dentro das doenças genéticas têm essa característica, diferentemente de outras patologias genéticas, que nós temos muitas vezes um tratamento bem específico disponível. Esse tratamento pode ser nutricional, por exemplo, básico, né? Por exemplo, o uso de maizena, né? Esse tratamento pode ser um tratamento que necessita de uma fórmula metabólica especial, um leite, por exemplo. Esse tratamento pode necessitar de uma vitamina específica, ou esse tratamento pode ser necessário um remédio de alto custo. Na realidade, dos 600 erros inatos do metabolismo conhecidos, nós temos em torno de 30% deles, 30% a 40%, em que nós temos um tratamento específico disponível que modifica a história natural, modifica o desfecho do quadro clínico. Ok. A doutora Daniela, de Alfenas, Minas Gerais, pergunta: criança de 2 meses, com síndrome convulsiva, história familiar do mesmo quadro. Quais os primeiros exames que devemos solicitar? Perfeito, doutora Daniela. A crise convulsiva é um dos sintomas neurológicos que faz a gente pensar num erro inato do metabolismo. Praticamente 80% das doenças metabólicas pode cursar com crise convulsiva. Contudo, o contrário, nem toda crise convulsiva é uma doença metabólica, tá? Nesse caso, uma minoria, né? Os exames iniciais baseiam-se naqueles exames para diagnosticar as doenças do grupo 1, aquelas doenças que causam intoxicação. Então, a gente tem que inicialmente pensar numa doença metabólica tratável, identificar se não está acumulando alguma proteína, algum aminoácido, identificar se não está acumulando um ácido orgânico, identificar os valores do ácido lático, os valores da amônia. A gente sabe que muitas vezes, em regiões mais distantes, esses exames são de difícil realização, mas a gente tem que procurar laboratórios especializados que possam ajudar nesse diagnóstico. Por que é importante pensar em erro inato numa criança com crise convulsiva? Porque muitos deles podem ser tratados não somente com anticonvulsivante, mas, por exemplo, com uma dieta específica ou com o uso de uma vitamina específica. Existem algumas crises que são dependentes de piridoxina, que é a vitamina B6. Veja bem, se a gente consegue fazer o diagnóstico que essa criança está tendo a crise convulsiva pela deficiência de uma vitamina, a gente pode usar essa vitamina como tratamento, que é bem diferente do que usar um anticonvulsivante. Isso pode modificar a história natural. Então, seria interessante encaminhar para um geneticista na sua região para que possa lhe ajudar nessa investigação. Perfeito. Doutora Carolina, eu queria aproveitar e também fazer uma pergunta. O que a senhora orientaria para todos os médicos em geral, como entrar em contato? Como poder tirar uma dúvida? Como entrar em contato com a sociedade? Essa aula é uma aula para despertar, né, o interesse nos erros inatos do metabolismo, esse grupo de doenças genéticas, e isso é importante quando a gente tem essa suspeita inicial, a gente pode, então, encaminhar para avaliação. Muitas vezes, na assistência básica, essa avaliação pode ser um pouco difícil, mas no site da Sociedade Brasileira de Genética, sbgm.org.br,
é possível saber a nível público e a nível privado a lista dos geneticistas e dos centros de atendimento em genética médica, encaminhar para o especialista em genética médica, que poderá auxiliar, então, na investigação, nos passos do diagnóstico e, se possível, o tratamento. Acho que é importante o site da SBGM, é um site bastante completo, clicando-se em cada estado, se descobre qual é o geneticista de cada região do Brasil. Doutora Carolina, nosso tempo está acabando. O Conselho Federal de Medicina e a Sociedade Brasileira de Genética Médica agradecem o seu empenho e esperamos poder contar com a senhora novamente em outras oportunidades. Muito obrigado também a você que está nos assistindo. Lembro a todos que essa videoaula ficará disponível no site do Conselho Federal de Medicina e que no próximo encontro teremos uma palestra sobre anomalias congênitas. Fique por dentro da programação por meio do banner digital disponível no site do Conselho Federal de Medicina, que é cfm.portal.org.br. Lá, além da programação, você terá acesso a outras informações desse projeto, poderá também se inscrever para a formação em genética médica. Até o próximo encontro. Muito obrigada.